Olá, meu povo. Aqui sentada no chão, para foi o lugar mais fresco da casa que eu consegui achar. Tá muito quente. Aqui em Baçaí, gente, tá muito quente. Bom, eu quero falar um pouco com vocês sobre um livro muito legal que eu tô lendo. Na verdade, eu estou relendo. Ele é chamado de Os Quatro Compromissos. É um livro da filosofia tolteca. É mexicano. Foi escrito por Dom Miguel Ruiz. Esse livro é muito bom e ele fala dos quatro compromissos, tá? Vou fazer só até onde eu parei para ler. Primeiro foi o do Seja impecável com sua palavra. Eu até falei um pouco sobre isso no vídeo que eu falei sobre silêncio, tá? Então ele fala que nós temos que ser impecável com a nossa palavra, considerando que a palavra é um dom divino, é um dom que veio que diferencia nós, seres humanos, dos demais animais. Então a gente tem que pensar muito antes de falar, não falar ao vento, bobagens, evitar fofocas. É uma coisa assim de você ser mais realmente cuidadoso com o que você coloca para fora no mundo, tá? Principalmente se o que você for falar vai interferir nas pessoas, vai de alguma maneira mexer com as pessoas, porque é um poder muito grande. A palavra tem um poder enorme. E é isso que ele se alienta aqui nesse livro. Ele fala aqui, por exemplo, o que você sonha, o que você sente e o que você realmente é será manifestado mediante a palavra. Então, como uma espada de dois gumes, sua palavra pode criar um sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Então, tamanha importância da palavra, por isso que ela deve ser impecável. Tá? E ele considera como impecável é o quê? É sem pecado, então é sem maldade. Então ela não deve ser carregada de maldade, né? O segundo compromisso que ele menciona é não levar nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Nós temos a tendência a levar as coisas para o lado pessoal. Então as pessoas tiram as conclusões, fazem comentários, né? E a gente tende a sofrer por certos comentários dessas pessoas, por certas opiniões. Sendo que se você se conhece a si mesmo, você não vai sofrer, porque você está conhecendo a si mesmo. Então, vale a pena realmente buscar esse autoconhecimento, aprender um pouco mais sobre si, conhecer, parar um pouco para se sentir, para se ouvir, para ver o que você gosta, o que é que te faz pulsar, o que é que te faz, o que é que te dá ânimo na vida, sabe? Isso é importante saber, é importante descobrir. E descobrir o que você conquistou e observar o que você conquistou, analisar, tomar posse das suas conquistas, sabe? Quando você toma posse das suas conquistas, o que uma outra pessoa fala, a pessoa que não foi impecável com a palavra, o que ela vier para você, você não vai se abalar, tá? Então é importante, muito importante não levar nada para o lado pessoal. Muito bom esse livro. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa interessante para eu ler para vocês, assim. Tudo interessante, mas alguma coisa que me tenha me chamado a atenção. Marquei muita coisa. Aqui, acho bem legal. Se alguém não o está tratando com amor e respeito, é benéfico que se afaste de você. Se essa pessoa não se afastar, você vai permanecer anos a fio sofrendo com ela. Afastar-se pode magoar por um instante, mas seu coração irá curá-lo disso. Então você pode escolher o que realmente deseja. Irá descobrir que não precisa confiar nos outros tanto quanto precisa confiar em si mesmo para fazer as escolhas certas. Porque quando você tomar um hábito forte, não levar as coisas para o lado pessoal evita muitos aborrecimentos em sua vida. Sua raiva, inveja e ciúme irão desaparecer. E até mesmo a tristeza irá dissolver-se quando você aprender a não levar as coisas para o lado pessoal. O terceiro compromisso, que é onde eu parei agora,
ele fala de não tire conclusões. Não tirar conclusões. E ele fala, tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Levamos para o lado pessoal. Então os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande drama do nada. Toda a tristeza e drama que você passou em sua vida foram causados por tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal. Muito legal isso aqui, muito forte. E uma coisa que ele fala justamente para você evitar tirar conclusões, porque também quando você tira conclusões erradas, o que é que você faz? Você tende a usar aquela conclusão com fofoca, né? Porque você falou uma coisa te baseando na sua conclusão. E fala, inclusive, sem levar em conta o primeiro compromisso, que é ser impecável com suas próprias palavras. Sabe? Então, assim, uma coisa leva a outra, né? E aí, eu sempre se pergunta, mas como é que eu vou evitar tirar conclusão? Como se vive sem tirar conclusões, né? Ele diz aqui, ele aconselha a perguntar. Se você está na dúvida, pergunte. Se está na dúvida, pergunte. Se tem alguma coisa que não está muito clara, pergunte. Ele fala que justamente as pessoas têm a tendência a não perguntar e aí preferem tirar conclusões. Porque tem medo do que os outros vão pensar. Mas, segundo o autor, é muito melhor você perguntar do que para evitar conclusões e fazer perguntas. É melhor do que você não fazer pergunta e ficar tendo um sofrimento desnecessário. Oi, gente. Vamos então agora no quarto compromisso, que é sempre dê o melhor de si. E quando ele fala sempre dê o melhor de si, ele leva em consideração que o seu melhor agora pode não ser o seu melhor amanhã. Pode não ser o seu melhor daqui a 10 anos. Pode não ser o seu melhor quando você acorda e quando você vai dormir. Que às vezes você está com um tipo de energia diferente da outra quando vai dormir. Se você por acaso está sóbrio e você bebeu, é outro tipo de energia. Então você vai dar o melhor de maneira diferente. É outro tipo de melhor. Então ele faz essa diferenciação. Que depende do momento, depende da circunstância, o seu melhor. Mas você tem sempre que dar o melhor. Esse dar o melhor, ele se relaciona muito com o curtir o momento presente. Então você tem que, no caso, se você está fazendo aquilo ali, fazer com atenção e não fazendo nem a menos e nem a mais. A menos, porque você vai estar sempre. Porque se você fizer a menos, você vai estar sempre com aquela sensação de culpa que você poderia ter feito melhor. E fazer a mais vai te dar cansaço. E pode realmente não ser tão interessante. E pode comprometer ações futuras. Então é melhor o quê? É melhor você curtir o momento, aquela ação que você está vivendo. E aí ele fala aqui, ó, uma coisa aqui. Quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo. Mas é preciso estar atento e aprender com os erros. É importante estar sempre observando. Aprender com os erros significa praticar, observar com honestidade os resultados e continuar praticando. Isso aumenta a sua consciência. Então, é isso, né? Você tá assim, parar para observar as suas ações, o porquê que você fez aquilo, o que é que te levou, que são os gatilhos, a tomar aquela decisão. Se por acaso aquela decisão, esse gatilho foi decorrente de algum momento anterior, você ficar consciente de que hoje tá diferente, hoje você é uma outra pessoa. A gente falou isso sobre um gatilho que eu tive, inclusive, no último vídeo. Então ele fala muito sobre você viver intensamente aquele momento presente. E aí ele faz a observação aqui, ó. Os primeiros 3 compromissos, que é aquele seja impecável com sua palavra, seja impecável com sua palavra, não leve nada do lado pessoal. E o último, ou o terceiro, que foi, eu acabei de ler, que horror, né?
Nada pro pessoal, não tire conclusões, né? Esses 3 só vão funcionar se você fizer o melhor. Não espere sempre poder ser impecável com as palavras. Seus hábitos rotineiros são fortes e enraizados demais em sua mente. Mas você sempre pode fazer o melhor. Então espere que nunca vá levar para o lado pessoal. Não é isso, faça o melhor possível. Não espere que vá parar de tirar conclusões. Mas com certeza você pode fazer o seu melhor. Então, assim, dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões irá se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes. Então ele acha que você, se você dá de si naquele momento, se colocar por inteiro naquela atividade, até lavar um prato, gente, se você fizer de maneira bem concentrada naquilo ali, para sair perfeito, sabe? Tudo que você fizer com dedicação, ele fala que esse quarto compromisso vai terminar influenciando no seu modus operandi, na maneira que você age, e vai interferir nos outros. Então, a tendência é você falar de maneira impecável, é você não tirar conclusões e você não levar nada para o lado pessoal. Se você tiver consciência do que você está fazendo. Porque você tem consciência do que você está fazendo. Então, você sabe que está fazendo melhor. Então, você não vai ligar para a conclusão. Você não vai tirar a conclusão porque você está fazendo ali dentro do que... Você não vai ficar levando para o lado pessoal. Porque você tá fazendo o seu melhor. Você não vai ficar, sabe, aquela coisa pensando, elaborando uma teoria da conspiração. Então tem um pouco, né? É bem interessante isso. Se estiver fazendo o melhor possível, irá sentir-se bem consigo mesmo, ainda que você tire conclusões que leve as coisas para o lado pessoal e que não seja impecável com sua palavra. Se você sempre fizer o melhor, uma vez depois da outra, irá tornar-se um mestre da transformação. A prática faz o mestre. Fazer o melhor irá tornar-se um mestre. Fazendo o melhor irá tornar-se um mestre. Tudo que você já aprendeu por meio da repetição. Aprendeu a escrever, a dirigir, até mesmo a andar por repetição. Você é um mestre em utilizar sua linguagem porque você praticou a sua linguagem. A ação faz a diferença. Se você der o melhor de si na procura de liberdade pessoal, na procura de amor próprio, vai descobrir que é apenas uma questão de tempo até conseguir o que deseja. Não é sobre sonhar acordado ou passar horas em meditação. Você precisa levantar-se e ser humano. Precisa honrar o homem ou a mulher que você é. Respeite o seu corpo, aproveite o seu corpo, ame o seu corpo, alimente-o, limpe-o e cure-o. Exercite-o e faça com que ele se sinta bem em fazer. Faça o que ele sente bem em fazer, o corpo, né? Esse é o puja do seu corpo. E isso é a comunhão entre você e Deus. Você não precisa adorar ídolos. Virgem Maria, Cristo, Buda. Você pode, se quiser, se é bom, faça. Se você quiser. Mas você não precisa, tá? Seu próprio corpo é uma manifestação de Deus. E se você honrar seu corpo, tudo vai mudar em sua vida. Quando pratica o hábito de amar cada parte do seu corpo, plantar sementes em sua mente, e quando elas germinarem, você irá amar, honrar e respeitar seu corpo imensamente. Cada ação se torna um ritual no qual você está honrando a Deus. Então ele está fazendo realmente assim, levando em consideração como a gente deve, né? Como nós devemos agir com nós mesmos, né? Com cuidado, com autocuidado, com amor. Então, se você se cuida, se você faz o melhor para você, para seu corpo, para si mesmo, e se você faz para as outras pessoas, faz aquelas ações da melhor maneira possível naquele momento para você, a tendência é você terminar sendo feliz, independente de falar de maneira impecável ou não. E, inclusive, esse quarto compromisso pode interferir nos outros 3 primeiros. Então,
O que é que a gente pode tirar desse livro, né? Que a gente está falando, não vou falar, não acabou o livro, ainda tem um pouco mais, mas eu acho que a gente por aqui tá suficiente para poder entender e pensar um pouco sobre isso, né? Sobre como falamos, como nos expressamos, como nos colocamos no mundo. A questão de não se levar a sério demais, sabe? Não achar que nós somos melhores que ninguém. Então você não ficar, né, levando tudo pro lado pessoal, porque acha que você é mais importante que alguém. Não, todos somos iguais e as pessoas vivem as suas próprias vidas. Não necessariamente tem a ver com você o que elas fazem. Não tirar conclusão, né? Porque o ideal é que a gente pergunte caso tenha dúvidas com relação a situações que você não ficou certo o que estava acontecendo ali. Pergunte. E o autocuidado e atenção plena, né? Que eu enxergo esse quarto compromisso mais como atenção plena, né? Você tá ali atento, fazendo aquilo ali seu melhor e também se cuidando, se colocando também, porque você é uma obra de Deus. Você, independente de religião, do que você seguir, você é uma obra de Deus. E isso que você tem que estar consciente. Então é isso, vamos por aí. Eu adorei essa leitura, foi muito gostosa, é muito boa. É a segunda vez que eu leio esse livro. Vou finalizar ele, né? E ele é sempre muito enriquecedor, sabe? É aquele livro de ficar do lado da cama, porque vale muito a pena ler e reler, porque são hábitos que a gente teima em infringir. A gente não faz porque tá tão enraizado, sabe? A gente foi educado para fazer tudo tão ao contrário, tudo errado, né? E aí é difícil. Mas se a gente tentar todo dia um pouquinho, a gente consegue. Não é isso? Um ótimo dia para vocês. Até mais.